Bom dia a todos. Senador Eduardo Girão, quero inicialmente agradecer a oportunidade, parabenizá-lo pela iniciativa de trazer esse tema para o foco aqui no âmbito do Senado. E examinando as falas e a presença também, a participação de cientistas, né, em nome da ciência, eu quero saudar os cientistas. Me lembrei agora que meu pai, que faleceu no ano passado, ele participou ativamente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Era amigo pessoal do Miguel Nicoleles e eu tenho em alta conta os cientistas e eu mesmo me considero um cético. Eu, para acreditar numa coisa, não é assim só por ouvir dizer não, sabe? Eu gosto de comprovar, ainda mais quando uma coisa parece meio fantástica. Aí que eu quero ver mesmo, porque eu também não duvido. Porque eu sei que existem coisas impressionantes, né? E então foi assim que eu conheci as constelações também, né? Me falaram maravilhas das constelações. Eu fui para um workshop com o Renato, minha primeira experiência com constelação, e vi dinâmicas que existiam na minha família e aquilo me causou um impacto profundo e melhorou muito o meu relacionamento com meus pais e a minha vida. Ganhou assim uma nova dinâmica a partir do estreitamento do vínculo com os meus pais, do respeito. E eu fiquei maravilhado e comecei a estudar, e eu advogava na época, e logo percebi também o impacto que isso poderia ter no tratamento de questões jurídicas, porque o direito é um campo um tanto emaranhado, né, em que muitas questões perduram por anos e anos e anos sem uma solução. E, às vezes, dependendo de como se lida com isso, às vezes as pessoas sofrem ainda mais por conta do tratamento dado na justiça, pelos advogados, pela perpetuação de dinâmicas de violência, de agressão, de rompimento de vínculos, né? E na constelação eu vi conciliações em um nível profundo dentro de famílias, entre pessoas que se sentiam agredidas por pessoas próximas, que tinham um vínculo de amor por trás, e a constelação tem essa capacidade de trazer à luz, trazer à tona esse amor e de mudar a dinâmica das relações. Quando eu ingressei no judiciário, em 2006, eu imediatamente percebi as incoerências entre as práticas judiciais tradicionais, algumas, né, entre o processo, como era até algum tempo atrás, porque isso já vem mudando, mas a incoerência entre essas práticas e as leis sistêmicas que trazem harmonia nos relacionamentos. E comecei gradualmente a trazer as leis sistêmicas para a minha prática. E comecei a observar resultados maravilhosos, assim, conflitos longos, de 10, 15 anos, inventários em que irmãos não se falavam, brigas entre pais e filhos. E eu via na minha frente, na sala de audiência, as pessoas se reconciliando, abrandando os corações, se compreendendo que quem é que estava agindo de forma inconsciente, assumindo um papel que não lhe cabia e se libertando da dinâmica de conflitos. Então, isso com práticas que não exigiam aplicar a constelação propriamente dita, mas exercícios, algumas visualizações, algumas falas, algumas... Não precisa não. Então, isso foi me encorajando, como nunca tinha sido feito isso, né? Depois de alguns anos, me capacitando, fazendo formações, eu resolvi, tinha que fazer um interrogatório de uma menininha sobre a guarda em relação a ela. Era a mãe e a avó brigando pela guarda da menina. E o interrogatório dela foi uma constelação na sala de audiência. E ela expressou de um jeito puro, inocente, de 4 anos de idade, o amor que ela sentia pela mãe e pela avó. E isso sensibilizou, elas estavam aguerridas, pedindo perícias, brigando, sem se falar. E quando elas viram aquela constelação, elas imediatamente perceberam o que estava por trás. E elas mesmas se aproximaram. E o processo acabou, assim, perdeu a razão de ser aquele conflito. E depois eu comecei com dinâmicas coletivas, né? Juntando grupos de pessoas com processos, com temas comuns. E observei assim alguns resultados impressionantes, como um casal que, em decorrência de um divórcio, tinha 25 processos
entre ação de alimentos, execução de alimentos, denúncias criminais por fraude e outros, e depois de uma constelação em que eles viram a origem oculta, o que estava impedindo a compreensão do casal. Eu não me lembro qual era o caso. Talvez eles nem tenham constelado o caso deles, tenham participado de uma constelação de outra pessoa. Mas quando vem à luz algo, por exemplo, uma criança que morreu, algum drama que não foi expressado, que não foi dito, que não foi olhado, que não foi, uma dor que não foi adequadamente sentida, e aí aquilo ficou prejudicando o desenvolvimento do relacionamento. E aí, quando eles viram aquilo, quando chegou na audiência, algumas semanas depois, eles eram amigos, estavam em uma postura carinhosa, imediatamente fizeram acordo em todos os processos. Os que não cabiam acordo, eles pediram para os respectivos juízes para extinguir. Algum tempo depois, todos os processos foram extintos. E assim tem muitos outros exemplos. Uma pessoa que era reincidente, vivia frequentando a delegacia de polícia numa cidade pequena, era conhecida na cidade, e depois de frequentar as constelações, ele virou frequentador e ele percebeu o vínculo que ele tinha com os filhos, o vínculo que ele tinha com a mulher, como ele projetava as questões dele com os próprios pais e tornava-se violento e viciado, e aí depois ele largou as drogas, arrumou um emprego, teve um impacto tão impressionante na comunidade que, por conta desse rapaz, me deram o título de cidadão dessa cidade, porque ele era conhecido. Então, as poucas pesquisas que nós temos, são poucas porque a gente não tem tanta estrutura e cada juiz não tem tantos processos assim, mas vem mostrando um índice em ações de família de mais de 90% de conciliações, que as próprias pessoas se resolvem. Não é que eu decido com base na constelação. Naturalmente, as relações se harmonizam em grande parte dos casos. E depois que isso ganhou mais visibilidade, outros juízes vêm replicando a prática, cada um com algumas adaptações, e obtendo índices semelhantes. Foram feitas pesquisas também com adolescentes envolvidos em atos infracionais. Eu sei de 2 pesquisas, e ambas obtiveram em torno de 90% de não reincidência. É um índice bastante alto. Outras medidas socioeducativas não obtêm esse índice de êxito. E nos questionários que vêm sendo submetidos às pessoas que participam, a aprovação é ampla, né? Não é unânime, mas é ampla. Grande parte das pessoas percebe como isso vem melhorando os seus relacionamentos, além de melhorar na solução dos processos. Casos de inventário, como eu mencionei, 10, 15 anos, e que depois de uma constelação, onde se mostra uma ordem que não foi reconhecida anteriormente, por exemplo, a ordem entre os filhos que vieram de um primeiro casamento, que precederam o segundo casamento, e aí o segundo casamento, às vezes os filhos conviveram mais com o pai e se sentem mais merecedores, e quando eles percebem que teve quem veio primeiro e teve quem pagou um preço para que a mãe tivesse uma outra família, eles pudessem existir, isso traz um reconhecimento, uma humildade, coloca cada pessoa no seu lugar e traz uma harmonia, e aí o processo se desenvolve, se desemaranha, né? Então, questões antigas que se desemaranham, as pessoas se libertam de um sofrimento antigo. Então, além dessas práticas, eu observei, a gente tem observado, né, como que as leis sistêmicas podem influenciar na visão do direito, né, a dignidade da pessoa humana. A gente olhar para esse ponto, a dignidade da pessoa humana com maior amplitude, reconhecendo que a dignidade de alguém é a dignidade de ser como é, e ser filho de quem é, e ter a origem que tem, e não tem um superior a outro, não precisa fazer gambiarras ou ficções para dizer que uma pessoa é digna. Ela é digna assim como é. Então, reconhecendo o lugar do pai dessa pessoa, o lugar da mãe dessa pessoa, o lugar de, eventualmente, quem veio depois dos pais, no caso de adotantes, né? Esse é um dos pontos que, às vezes, é polêmico nas constelações, como se os adotantes não fossem importantes. Mas não é isso. Trata-se de reconhecer o lugar de cada um. Uma criança se sente mais digna sendo quem é, quando ela pode reconhecer que o seu pai biológico, sua mãe biológica, tem o seu lugar, vieram primeiro, depois tem os adotantes no seu lugar. Ela se sente preenchida. Cada pessoa importante na sua vida ocupa o seu lugar e ela cresce, né? Outras questões que às vezes provocam alguma polêmica, né? O aborto, por exemplo. A constelação
ela mostra o quanto o aborto impacta nas famílias, né? Então, é uma realidade. Quem trabalha com constelação vê isso com frequência. Um aborto abala a estrutura familiar e a gente percebe também o quanto que mais abala, quanto mais não é falado. Quanto mais é um tabu, é proibido, não por ser proibido, mas por ser um segredo. Quando é um segredo, as pessoas banalizam, às vezes fazem como se não fosse nada e não tocam no assunto, porque no fundo elas sabem que existe uma dor envolvida nisso. E muitas vezes isso tem consequências nos irmãos que vêm depois, no próprio casal, né? Um relacionamento de casal sofre um abalo depois que existe um aborto. E não é só a constelação que vê isso, os terapeutas podem observar isso também, isso pode ser comprovado, é possível verificar. 15 segundos. Nas pesquisas, na sociedade, o que é verdadeiro e o que não é, né? O que eu acho importante falar, nesse tempo que me resta, é que, para os consteladores que trabalham nessas áreas, na área pública, é importante reconhecer a existência dos outros profissionais, dos outros campos profissionais. Não abrir mão do auxílio de um médico quando precisar, quando uma questão for médica. Não abrir mão de um terapeuta quando for uma questão, né? Eu não digo para uma pessoa que constela, falo, olha, larga a mão do seu psicólogo. Eu falo, você está fazendo acompanhamento psicológico? Que bom. Enquanto você sentir que é necessário, continue fazendo, né? Não é para substituir um remédio, substituir outra abordagem. É auxiliar, né? Dentro do âmbito estatal, saber que o Estado é laico, né? Quem for trabalhar no âmbito estatal, é importante ter essa postura laica, de respeito às compreensões, às religiões, a constelação não entra em conflito com isso. E nas constelações nós não lidamos com dogmas, isso é importante também, nem do que o Bert Hellinger falou. Nós aprendemos muito com o que o Bert Hellinger falou, mas ele nunca disse, repita o que eu falo porque é isso e pronto. Ele fala, observe, e às vezes ele não falava nada. Eu vou demonstrar, e demonstrava uma dinâmica. E é isso que vale. Então, para quem conhece, para quem quer conhecer a constelação, eu recomendo que procure se expor a um trabalho e observar. O que faz sentido, a gente percebe, né? Não é porque alguém disse que é, ou porque alguém disse que não é. Vamos estudar. Então, mais uma vez, eu louvo os cientistas e convido os cientistas a nos ajudar nessas pesquisas para observar o que traz benefícios. É uma ciência social no âmbito do judiciário. Então, a pesquisa não se dá da mesma forma, não é laboratorial. Nós observamos o comportamento das pessoas, o desenvolvimento dos relacionamentos, o que acontece com os processos, a postura das pessoas na vida, a reincidência em questões judiciárias, e isso é passível de pesquisa, sim. Eu acredito muito nisso e acredito que algo com tanto potencial precisa mesmo de mais olhar, de mais estudo, e grato pela oportunidade, vamos em frente para buscar também conhecer mais dos potenciais, dos limites, né? Conhecer também onde que não é adequado, onde é adequado, e em prol da pacificação da sociedade. Obrigado, senador. Eu achei muito interessantes as falas, me proporcionaram alguns pensamentos aqui, e eu, talvez por ser juiz, né, eu estou acostumado, ouve um lado, ouve um outro, e eu não tomo partido. E nem nesse debate eu me considero assim, que eu estou de um lado ou de outro. Eu quero ver o que faz sentido, o que está certo, o que me conduz para o mais, para o crescimento, né? Bert Hellinger mesmo observou que por trás das dinâmicas de violência existe o desejo de extermínio daquele que é diferente, daquilo que não se quer olhar e que é verdadeiro também. Então, por trás de um assassino ou de um agressor, existe uma profunda dor de alguém que foi assassinado na sua ancestralidade, né? Por trás de alguém que agride a mulher, por exemplo, um homem que agride a mulher, às vezes existe uma mãe que morreu cedo, aquele sentimento infantil de ter perdido a mãe com 2 anos de idade, e minha mãe não está aqui, e ele quer segurar, ele quer possuir as pessoas. As constelações mostram esse tipo de dinâmica. E quando isso é revelado, a pessoa percebe e fala, meu Deus, eu estava confuso, inconscientemente eu estava agindo em defesa de uma criança,
E aí a pessoa olha para a pessoa que foi agredida e fala, eu sinto muito, eu não conseguia enxergar. E agora o agressor tem condição também de assumir a sua responsabilidade, porque isso não implica em se deixar de responsabilizar a pessoa que cometeu um dano, que causou um mal, mas sim em aumentar a responsabilidade, em aumentar a consciência, ela perceber o mal que ela fez, a dinâmica inconsciente em que ela estava emaranhada. Então, ao me posicionar aqui nesse debate, eu procuro também acolher, olhar, né? Inclusive para as manifestações mais raivosas, o que está por trás disso, que dores que podem estar, eu não sei que dores são, né? Mas eu sei que elas existem e eu vejo que elas têm um sentido também e que precisam ser vistas. Muito bem. Agora, entre as críticas, me chamaram a atenção alguns pontos, né? Um cuidado, uma atenção que foi dada quanto às despesas públicas com Constelação, quanto ao orçamento. Então, eu quero contribuir para essas observações, para as críticas e também para as pesquisas em relação a isso, né? Eu desconheço investimentos no judiciário em consteladores. Até onde eu sei, até agora, os consteladores são voluntários. Eu não acho que isso esteja correto, mas até agora essa é a realidade, né? Por outro lado, também tem que pesquisar quanto que se economiza usando as constelações. Não é só se criticar as despesas, é que nem comprar um medicamento para distribuir pelo SUS, tem um gasto, mas tem uma economia, tem uma vantagem. Quanto que se economiza em audiências desnecessárias, em tempo de juiz, de estrutura do Poder Judiciário, de advogados, de Ministério Público, em processos intermináveis, demorados. Então, isso também precisa ser considerado. Se for avaliar numa pesquisa, a gente observar os efeitos que uma constelação tem ao reduzir a necessidade de tantas despesas. Quanto aos efeitos negativos, né, que foram relatados, eu acredito que existam casos também, né, que não constituem amostra científica relevante, a não ser que sejam verificados, existem. Mas também para pesquisar, de forma cética, né, sem a emoção, é preciso comparar com o que acontece num processo judicial tradicional, né? A demora de um processo judicial, um surto que a parte sofre durante os 10 anos que o processo anda, né? As despesas que ela tem com recursos, o sofrimento, a ineficiência que acontece hoje na máquina pública, né? A Rose Militão falou do SUS, mas no judiciário é a mesma coisa. A gente não está partindo de um ponto em que está tudo perfeito, todo mundo feliz, e de repente chegam os consteladores para atrapalhar. Não, é uma situação de crise. No judiciário nós lidamos com crise, nós lidamos com situações de violência, de pessoas que estão sendo ameaçadas, pessoas que estão sofrendo, que estão com a vida paralisada ou indo por água abaixo, né? Existem situações de injustiças. Então, nós também precisamos olhar para isso e procurar fazer algo de bom, né? A revitimização é delicado, é um cuidado que se precisa ter mesmo, né? Na constelação e sem constelação. Como é que é sem constelação? Como é que é numa audiência judicial quando se vai escutar a vítima de violência e ela tem que narrar o caso? Isso não é revitimização? Tem que ter cuidado, né? Como é que é lidar com crianças, adolescentes, a escuta dos adolescentes com 2 advogados, um Ministério Público colocando a pessoa contra a parede, testemunhas acuadas? Está certo? Não está, mas está sujeito a acontecer, né? Atividade humana, somos seres humanos. Foi mencionado o caso de uma juíza que constrangeu uma pessoa porque não participou da constelação. Olha, eu acredito que todos os dias está sujeito algum juiz constranger alguém indevidamente. Mas não é por isso que tem que acabar com os juízes. Nós precisamos aperfeiçoar a nossa humanidade, aprender a lidar com o ser humano. Isso com constelação ou sem constelação, né? Não está certo fazer constrangimento, obrigar as pessoas a constelar. Será que funciona? Pela minha experiência, eu não obrigo. Eu procuro deixar as pessoas bem à vontade, só participa quem quer, e eu vejo que isso melhora os resultados do trabalho, inclusive para quem não quer. Todos se sentem melhor, isso pacifica o campo. Sei de experiências que já foram feitas de obrigar a pessoa a participar, de convocar as pessoas, intimar. E, pelo que chegou até mim, os resultados não foram tão bons. As pessoas modificaram o procedimento e aí melhorou. Então, não é algo fechado,
quadrado, nós temos que aperfeiçoar os métodos em tudo, né? Isso não é só na justiça, isso é na segurança pública, na saúde. O fato de ter um medicamento com eficácia comprovada não significa que não se possa desenvolver medicamentos melhores, ou ajustar a dose, ou aperfeiçoar o uso, né? As pesquisas servem para isso. E nem toda pesquisa dá certo. E nós não somos contra, eu pelo menos não sou contra, o orçamento público destinado a pesquisas. Eu acho que o governo deve investir em pesquisas, em universidades, mesmo que não vá dar certo, porque tem que testar, tem que pesquisar, né? Então, espera aí, nós estamos começando. E diante dessa situação de crise do judiciário, que o judiciário já se deu conta há bastante tempo, vem havendo uma transformação muito significativa. O judiciário há muito tempo deixou de ser simplesmente aquele que aplica a lei perante o fato concreto. Não que o judiciário não faça isso, mas hoje é adotado o conceito da justiça multiportas. Os meios adequados de solução de conflitos já estão consolidados no judiciário, independente da constelação. Tem a justiça restaurativa, mediação, o judiciário tem uma visão interdisciplinar. Na formação continuada dos juízes, se incluem conhecimentos que não são propriamente jurídicos, mas que podem ajudar na nossa visão, na nossa compreensão, no trato com mulheres vítimas de violência, no trato com crianças que são vítimas de abuso. Então, isso deve continuar acontecendo. E eu entendo, assim, que mexe com as pessoas, acho que uma sensação de insegurança, de que o judiciário não vai cumprir o seu papel, né? Poxa, a pessoa vítima vai lá, procura o judiciário e o judiciário coloca a vítima de frente para o agressor, né? As pessoas se indignam com isso. Então, é importante esclarecer que constelação não é isso. Eu não acho que a constelação deva ser utilizada contra a lei ou deva deixar de ser aplicada a lei. Para mim, uma segurança é que a lei continue sendo aplicada, que a constelação seja aplicada dentro da lei e respeitando os limites da lei, respeitando a presença do advogado. O advogado assiste o direito da parte, ele não vai deixar a parte se sujeitar a um abuso, né? Então, eu sempre convido os advogados a participar na presença do Ministério Público. O Ministério Público tem a missão constitucional de ser o fiscal da lei. Na minha comarca tem um promotor, ele é sempre convidado, às vezes ele participa. E aí, se ele encontrar alguma ilegalidade, algum abuso, alguma violação à lei, ele está no papel dele. Então, existe uma estrutura no sistema judiciário que favorece que as coisas caminhem relativamente bem. Relativamente porque as pessoas estão sujeitas a erros, né? Mas o judiciário está buscando soluções. E aí eu falo por mim, mas eu falo o que eu vejo da reforma do judiciário, né? Das inovações, essa abertura para inovações. Porque a situação é de tanta carência, é de tanto sofrimento que as pessoas passam por não se sentirem atendidas com eficiência, com a rapidez desejada no judiciário, que nós não podemos nos dar ao luxo de rechaçar inovações. Nós temos que olhar com bons olhos as inovações, temos que observar os efeitos que ela tem, temos que buscar aquilo que nos traz melhora, aperfeiçoamento. Isso parece ser um 15 consenso. segundos. Inclusive na OAB, né, com as mais de 130 comissões de direito sistêmico de advogados que estão vendo os benefícios para os seus clientes. Os advogados não representam o judiciário, eles têm um contato direto com o cliente. Então, um advogado que zela pelo direito do seu cliente, que olha querendo ajudar, ele vai buscar recursos que lhe ajudem nisso. E quando ele tem contato com as ordens do amor, né, com essas leis sistêmicas, ele pode ajudar muito melhor. Pode ajudar o cliente a como se posicionar diante de um conflito, como se posicionar diante de alguém que está acusando o cliente de algo ou de alguém que lhe está causando algum dano de uma forma mais eficiente. Então, ao fazer pesquisas, temos que olhar para quem está fazendo esses projetos, né? Para juízes, para advogados, promotores, cidadãos que estão sendo atendidos e observar como é que isso está acontecendo. Por favor, doutor Sami, para concluir. Tá. Então, quero dizer, alguém falou de consenso, né? Que não tem consenso entre os consteladores. Não há e nem deve existir. Não pode existir consenso. Na medicina também não há consenso. E aí eu me remeto ao Décio, né? E eu também sinto falta da fala de outros consteladores, de pessoas que estão desenvolvendo pesquisa, estão trabalhando de outras formas, a interdisciplinariedade, a psicólogos,
para encontrar formas melhores de se trabalhar. Então, também estou à disposição e eu vejo essa pluralidade de trabalhos, de formas de trabalhar com muito bons olhos e acredito que estamos no caminho.